Pois é, pessoal, vocês já estão acostumados a me ver por aqui, nesses últimos tempos, né, trazendo questões sobre qualquer assunto em função do concurso do Banco do Brasil. E aí, hoje eu trago mais uma, que não tem, você não vai fazer Banco do Brasil, não tem problema não. Ainda mais que essa é uma questão que é uma salada. Eu dei o título aí de norma culta. Olha aí. A Cesgranri perguntou assim: em relação aos aspectos gramaticais, assinale a opção em que é respeitado o registro culto e formal da língua. Vocês viram que até então a questão era de crase, era de crase. A questão era de concordância, era de concordância. A questão era de pontuação, é de pontuação. Mas agora não. Agora eles falam de aspectos gramaticais. Sabe procurar agulha no palheiro? É tipo isso. Então põe a questão na tela. Você não tem a questão, pause o seu vídeo, leiam aí cada uma e com seu conhecimento prévio, tente ou acertar ou, no mínimo, eliminar algumas coisas que você saiba que esteja errada. Vai lá, só tem uma certa. Vejam. Muito bem. É difícil, tá? Porque quando você fala assim, assinale a alternativa em que foram respeitadas as normas de pontuação, você vai focar nas vírgulas. Em qual das alternativas abaixo, a expressão destacada é um acraseado? Não teria uma obrigatoriedade. Você vai lembrar dos casos que são facultativos, mas aí não. Você não sabe onde você vai olhar. Então vamos na tela? Diz a letra A. Não sei onde você pretende chegar com esse tipo de atitude. Para mim, essa frase está soando muito bem. Mas ela não é a resposta. Você vai ficar de olho em questões como essa, na questão do pronome onde, que não é igual ao aonde. Então, onde tem onde e onde tem aonde, pode ter um problema. Na verdade, eu sempre aconselho que se o seu concurso é um concurso que tenha redação, que é melhor que você te deu vontade de escrever, não escreva. O onde, ele é sempre substituível pela expressão em que. Ou seja, ele está em verbos cuja regência, e regência é um item do edital, peçam o em. Então, quando eu digo assim, o hotel em que me hospedei fechou. Ao dizer o hotel em que me hospedei fechou, eu tenho aqui um que precedido de um em. E eu falei que isso tem a ver com a tal da regência, que é do verbo que está depois. Aquela pessoa que se hospeda, ela se hospeda em. Então, é o hotel em que eu me hospedei. Como o hotel é um lugar, esse em que pode ser substituído pelo onde. Porque o onde não vai estar certo se ele estiver retomando uma coisa que não é lugar. Então, onde retoma um verbo, ou retoma uma palavra que indica lugar, e se liga a um verbo que tem a preposição em. Olha lá na tela. Na letra A, não sei onde você pretende chegar. Claro, a pessoa tem que chegar num determinado lugar. E aí, vem aqui comigo, teria que ser aonde. Ué, pessoal, como assim? O aonde, ele substitui não o em que, mas o a que. Esse a de aonde é o a de aqui. Então, por exemplo, né, a cidade a que me dirijo fica no sul. A cidade a que me dirijo fica no sul. Observem que antes desse que aqui, ó, eu tenho o a e não o em. Pelo mesmo motivo que eu te falei, a regência do verbo que está depois. Porque a pessoa que se dirige, ela se dirige a. Esse a aqui é sempre para, ou quase sempre para. Então, se eu me dirijo para algum lugar, se eu vou a algum lugar, se eu chego a algum lugar, aí é que está o detalhe.
É porque existe uma diferença entre o que eu falo no dia a dia, a chamada linguagem coloquial, e o que eu escrevo ou deveria escrever na linguagem culta. Vou te lembrar uma coisa. Você que já foi meu aluno, já me ouviu dizer isso. Quem não foi meu aluno está ouvindo aqui agora. As gramáticas dizem que o aonde é associado a uma ideia de movimento. Como assim? Eu estou me dirigindo. Ou seja, eu estou rumando em direção a outro lugar. Tem um movimento daqui para lá. Então, se é de movimento, não é em que, é aqui. Agora vejam só. A sala onde estou é ampla. Por que não é a sala aonde estou? Esse onde aqui é substituível por em que e não por aqui, por dois motivos. Primeiro, se eu estou em uma sala. E segundo, que estar não é movimento. Então, quando eu cheguei aqui no estúdio, mas eu não estava aqui, eu estava em casa. Então, de lá para cá, eu me movimentei. Então, é o estúdio a que cheguei, fica no centro da cidade. Mas a gente fala, quando eu chegar em casa, quando eu cheguei no estúdio, está errado. Quando a pessoa se dirige, tudo bem, eu acho que você sabe que eu preciso desviar. Quando uma pessoa vai, quantas vezes você falou assim, hoje à tarde eu vou no shopping, mas não é no. Porque para você ir, você tem que sair de um lugar e, movimentar-se para outro. Então, é o lugar para onde você vai. Então, o shopping é aonde eu vou à tarde. Por esse motivo, na letra A, teria que ser assim. Não sei aonde você pretende chegar. Porque para você chegar, você sai de um ponto e se dirige movimentando-se para outro. Então, não é não sei onde você quer chegar, é aonde. Vem cá, você acha que eles colocaram isso na letra A à toa? Claro. Tem um monte de gente que achou bonitinho no ouvido e falou, essa está certa. Não é a letra A. Letra B, na tela. Devido ao processo de seleção, precisamos nos capacitar. Marcou B? Parabéns! Errou! Uma coisa que acontece, ela acontece devido a outra. Então, não é devido ao processo de seleção, é devido ao processo de seleção. Portanto, a letra B de bola também te derrubou. Vamos à letra C. Entre mim e você não deve existir concorrência desleal. Ah, não, pessoal, essa aí está na cara que está errado. Ah, não. Ela é a resposta certa. Entre mim e você, sim, senhores. Eu sei que muitos de vocês já aprenderam que, embora seja um vício, olha o vício aí de novo, linguístico, é muito comum você falar assim, olha, eu hoje vou ficar aqui o dia todo, então eu trouxe aqui um lanchinho para mim comer mais tarde. Não é um lanchinho para mim comer mais tarde. É um lanchinho para eu comer. Então, gente, o pronome eu, ele funciona como sujeito de verbo. E é sujeito de verbo no infinitivo. O infinitivo é aquela forma verbal que termina com R. Eu estava em casa, do verbo estar. Ele fez um bobó de camarão, do verbo fazer. Então, ela trouxe a redação para eu corrigir. E não ela trouxe a redação para mim corrigir. Eu tenho dois verbos aqui, o verbo trazer e o verbo corrigir. Olha, a partir do momento que eu tenho dois verbos, eu tenho que ter dois sujeitos. Primeiro sujeito, sou eu, ou foi ela? Foi ela é que trouxe. Segundo sujeito é a pessoa que vai corrigir. Se eu acabei de dizer que o eu funciona como sujeito do verbo infinitivo, aqui não pode ser isso. Agora,
o pronome mim, ele não é sujeito. Por isso que eu não posso colocar. Eu preciso de dinheiro para me ir pagar uma conta. Para me ir pagar, não. Para eu ir pagar a conta. Então, na verdade, eu devo dizer assim, algo ocorreu entre mim e ela. Claro que na vida real você fala entre eu e ela. Então, do mesmo jeito que eles te induziram a achar que a letra A estava certa, eles te induziram a achar que a letra C está errada. Aqui, ó, só tem um verbo. Se eu só tenho um verbo, eu só tenho um sujeito. Algo é que ocorreu. Depois do mim, tem verbo não. Se não é verbo, isso aqui não é sujeito. Então é entre mim e ela ou entre ela e mim. Não acrescentei outro verbo. Entre mim e você. Entre mim e os alunos. Entre mim e todo mundo. Melhor dizer, entre nós. Acabou o problema. Então na tela você está vendo que eu acho que alguns de vocês marcaram a letra A e alguns de vocês não marcaram a letra C porque pensaram assim, que é isso, pessoal, a letra C está tão bonitinha. É bonitinha, mas é ordinária. Ela não está legal. Na letra D, profissional qualificado não almeja ao seu espaço. É outro caso de regência. Ele almeja o seu espaço. Ele quer o espaço. E na letra E, a tolerância, na tela, a ousadia e a criatividade fazem parte do perfil de um bom profissional. Professor, achei legal. Eu não estou falando de 3 coisas? Tolerância, ousadia e criatividade? Tá. Então essas 3 coisas não fazem parte? Fazem. Olha, com todo carinho, olha aí. Sabe qual é o problema da letra E? Veja, essa vírgula depois de criatividade. A tolerância, a ousadia e a criatividade são o sujeito da frase. Então, quando a gente fala de pontuação, não importa se você respirou, não importa se você deu pausa, o que importa é que não se separa sujeito de verbo com vírgula, mesmo que você respire, mesmo que você dê uma pausa. Então, quando eu falo assim, todos os documentos do profissional da área de saúde, olha o tamanho disso aqui. Todos os documentos do profissional da área de saúde, você vai dar uma respirada. Mas aqui vem o verbo. Estão. E eu não posso parar ali. Gente, bom dia, tudo bem? Todos os documentos do profissional de saúde estão. Aí eu completo isso aqui, ó, em dia. Agora sim, eu tenho o sujeito, o verbo e um termo que complementa o verbo. Então, tudo isso aqui é o sujeito. Claro que a palavra principal são documentos. Você não colocaria os documentos, vírgula, estão em dia. Mas se eu coloquei mais uma complementação, todos os documentos profissionais da área de saúde, respirei. Não importa. Entre sujeito e verbo não tem vírgula. Então, a banca fez uma salada. E eu quero aproveitar o ensejo, espero que você tenha entendido. Se te ajudou, deixe o meu joinha. Não é possível você estar inscrito no canal e não deu um joinha para mim até hoje. Vou chorar, vou ficar triste. E aí, se te interessar, vai lá na tela. Eu tenho lá no meu site, no www.ricardos.com.br, um curso de tema da Banca César Rio. Então tem só pontuação, tem só concordância, tem só crase, tem só período composto. Mas se você... E é baratinho, viu? Muito mais barato se você fosse pagar uma aula particular. E eu criei agora um combo. O que é o combo? São todos. Então você vai levar os 10 temas, são 10 temas. Em vez de pagar pelos 10, você vai ter um desconto
porque o preço de quem pegar tudo vai ser um preço mais barato. Então anote aí e pesquise lá como é que vai ficar essa situação. Tá? www.ricardos.com.br